Denis Villeneuve, um dos diretores mais geniais da ficção científica da história, ficou 30 anos sem fazer um filme de ficção científica. Por quê? O cara nunca recebeu uma oportunidade. Ele foi de dramas e thrillers pra Dune, Arrival, Blade Runner 2049, filmes que marcaram a história. O que aconteceu? O que ele sabe que a gente não sabe? Eu, como um diretor autodidata, estudo a carreira dele obsessivamente. Não só os filmes que ele faz, mas as decisões por trás deles. Caminho, aquelas decisões que realmente não fazem muito sentido pra quem tá vendo, mas pra ele faziam na época. Então aqui vão as 10 lições da jornada de Denis Villeneuve, da mais útil até a que mudou completamente a forma que eu penso sobre filmes. O Denis cresceu num vilarejo muito pequeno, em Gentilly, que fica em Quebec, no Canadá. E, dominando ali a paisagem que ele olhava pela janela todos os dias enquanto comia o seu cereal, estavam duas grandes influências da vida dele. A primeira, uma igreja, e a outra, uma usina nuclear. Ele já falou sobre como a tensão entre esses dois símbolos inspiraram muito do que ele faz, por exemplo, não só em Dune, Blade Runner, e também como a linguagem reprograma o que os humanos acreditam ser real em Arrival. E aí você começa a fazer conexões, porque ele também teve experiências crescendo com o pai, caçando patos às 3 da manhã, e ele descreve essas experiências em muito detalhe, com a atmosfera, com aquela antecipação, e tudo isso você pode ver também em filmes como Sicário, por exemplo. Você tem essa questão da antecipação da caça, no caso desse filme especificamente. Então, você começa a ver certos traços do trabalho dele hoje se originando lá atrás. Uma das coisas mais corajosas que ele fez, na minha opinião, foi quando ele chegou a Hollywood, tendo vindo de uma indústria que prioriza mais filmes independentes, o Canadá é muito conhecido por isso. Quando ele chegou aqui, ele sempre preservou muito a voz dele, ele sempre fez questão de que a voz dele fosse a que estava sendo colocada lá no roteiro, lá no filme, em primeiro lugar. Muitas vezes, os estúdios têm muitos jogos políticos em que você tem que ceder a algumas opiniões deles, porque eles acham que, enfim, o público vai gostar mais de uma coisa ou mais de outra, e você, como diretor, você tem que proteger o seu filme da melhor forma possível, porque no final das contas é o seu nome que tá lá nos créditos, e é um trabalho que você vai fazer por anos e anos, então é muito importante que você tenha essa conexão com a história do que você tá fazendo. E com o Denis não foi diferente. Ele recebeu uma oportunidade de fazer Prisoners, mas ele sabia que ele não estava pronto. Ele ainda estava relativamente no começo da carreira dele. Então ele chegou pra Warner e falou: olha, obrigado por essa oportunidade de fazer um filme como Prisoners, porém eu quero fazer um projeto menor antes, eu quero construir a minha carreira. Então ele encontrou uma história e transformou essa história no filme chamado Enemy, que custou só $2 milhões. Então a disciplina dele é bem inspiradora. Muitas pessoas que lutam a vida toda por uma oportunidade de fazer um filme como Prisoners, por exemplo, eles não iam hesitar em pular nessa oportunidade, mas ele teve essa disciplina de falar: não, eu vou fazer uma coisa menor, eu vou coletar os aprendizados disso para poder fazer esse filme maior, o meu primeiro filme em Hollywood, ser um sucesso. Então, muito interessante como ele pensou, e eu acho que ele nem tava pensando em sucesso ou não sucesso, ele só quer contar a história dele, e o público-alvo dos filmes dele é ele mesmo, ele já falou isso. Então ele não faz filme para outras pessoas, ele só faz filme para ele. Eu acho que quando você entra com esse mindset num projeto, você acaba transformando ele num projeto muito mais universal, porque uma história pessoal é uma história universal, pelo menos na minha opinião. E essa pode ser muito contra-intuitiva, mas passar 9 anos sem filmar pode ser a melhor coisa que você faz pelo seu trabalho. Isso é muito louco, você pensar que ele passou 9 anos sem filmar. Depois dos primeiros 2 filmes dele, que foi August 32nd on Earth e esse nome é difícil, Maelstrom, enfim, esses 2 filmes, ele decidiu parar de fazer filmes por 9 anos. Ele decidiu se dedicar totalmente a ser pai. Então ele foi lá passear com o filho, trocar as fraldas, viver a vida. Isso vem pra uma máxima que eu acho que vale pra todos os criativos, né? Que você não tem nada pra falar se você não viveu nada, se você não viveu uma experiência. Então ele focou muito nesse período, por mais que eu acho que não tenha sido uma questão estratégica dele, ele falou: não, vou parar agora só pra eu ficar mais criativo, vou ter mais, enfim, substrato pras minhas ideias e meus filmes. Foi um fato, né? Ele acabou parando por 9 anos, o que pode ser aterrorizante pra muitas pessoas. Falei: nossa, se você parar de fazer filmes por 9 anos, você ainda é um diretor, você fica se questionando muito. Então, foi muito interessante ver que isso acabou dando bastante certo pra ele. Por isso, se você se sente num momento em que você tem que dar uma pausa ou focar na sua família, saiba que o Denis Villeneuve parou por 9 anos e ele chegou onde ele chegou. Ele já deu uma entrevista nesse período falando exatamente isso. Eu estava mais obcecado com a ideia de definir minha identidade como cineasta do que simplesmente curtir o ato de fazer um filme. E isso, muitas vezes, você pode entrar nesse buraco negro de você querer se definir quando, na verdade, você esquece do que você mais gosta, que é só chegar lá e fazer um filme. E ele voltou com um filme chamado Polytechnique, que ganhou diversos prêmios, e foi aí que ele realmente teve esse reinício da carreira dele.
Então, muitas vezes, para você avançar, você tem que retroceder, entre aspas, tá? Alguns passos, e assim você consegue ter uma perspectiva melhor do que você faz e do porquê você faz o que você faz. Aprenda com pessoas melhores do que você. Quando chegou a hora de fazer Blade Runner 2049, um dos projetos com a maior responsabilidade, maior risco que ele poderia correr, ele recorreu a o melhor diretor de fotografia da história aí pra mim, que é o Roger Deakins, e ele já falou várias vezes que ele precisava montar uma equipe realmente, assim, só as estrelas, só a nata, só jogador caro. Por quê? Imagina a responsabilidade, né? O Nolan falou pra ele, you're entering holy ground, alguma coisa assim, ou seja, você tá entrando num terreno sagrado. Imagina você, como um diretor, vai lá fazer Blade Runner e você estraga tudo. Tipo, é uma sequência pra um dos filmes mais históricos e mais conhecidos da humanidade, que definiram a categoria de ficção científica, se você for pensar. Então, realmente era uma responsabilidade enorme, então aí, logicamente, ele vai recorrer só ao jogador caro, pegou o Roger Deakins. Pra quem não sabe, o diretor de fotografia vai muito além da luz, da câmera e da lente. Essas pessoas vão traduzir um sentimento que o diretor quer expressar dentro de uma cena pra uma imagem, então eles são muito importantes. Logo, o Roger Deakins fazia muito sentido pra esse projeto. Então, mesmo com o alto nível que ele tava, ele procurou uma espécie de mentor, ele procurou uma pessoa que ele pudesse aprender. Isso mostra que nessa carreira o aprendizado é sempre uma verdade. Você tá sempre buscando novos conhecimentos, você tá sempre entrando em projetos com medo e se desafiando. Então, uma pessoa que na teoria já teria intelecto, teria pronta pra fazer um dos filmes mais épicos e significativos da história, que seria uma sequência, né, a Blade Runner, essa pessoa ainda tava buscando aprender, ainda tava buscando trazer pessoas pro seu set com que ela pudesse contar e se inspirar por elas e aprender com elas. Depois desse projeto, ele ainda carregou isso com ele sempre fala do Roger Deakins, ele sempre fala sobre a quantidade de coisas que ele aprendeu com essa figura incrível aí, que é o Roger. E você pega um diretor com um portfólio de peso igual o Denis, sem um site pra mostrar o trabalho dele, é a mesma coisa que não ter nada. Então, por isso, o patrocinador desse vídeo é a Hostinger. E muita gente acha que criar um site é um processo lento e caro que precisa de programador, mas a gente tá em 2026 e a tecnologia mudou bastante. E para ilustrar isso, eu vou simular agora como eu tô construindo meu próprio portfólio profissional usando a Hostinger. Eu não vou contratar um desenvolvedor e eu vou usar o criador de sites com IA da Hostinger. Eu só digo para ela, quero um portfólio minimalista, focado em cinema, projetos autorais e presença digital. Pronto. Em segundos, ela já gera a estrutura, os textos e o layout. Aqui, eu só ajusto o visual um pouco e arrasto as imagens dos meus projetos, coloco uma bio bem direta e um botão de contato. É tudo intuitivo, sem encostar em uma linha de código e o melhor, já nasce pronto para mobile. Hoje, muita gente vai conhecer o seu trabalho pelo celular. E na Hostinger, isso já vem resolvido. Em poucos minutos, você já tem um portfólio profissional que representa quem você é e o que você faz. Eu aprendi que não dá para deixar nossa carreira na mão de um algoritmo. Tem que ter um site e o seu site é realmente a sua base, o seu fundamento. E se você quer que 2026 seja o ano em que seus planos de negócios viram negócios de verdade, essa presença online profissional não é opcional. Eu indico a Hostinger porque, honestamente, é o jeito mais rápido e acessível que eu conheço para colocar a sua ideia no ar sem dor de cabeça. E se o problema era investimento, agora não é mais. Tá rolando a promoção de ano novo da Hostinger, que é um ápice aí das promoções deles. É aquela oportunidade única de garantir o seu espaço na internet gastando um valor justo. Aproveita a promoção de ano novo no link aqui na descrição. Usa o meu cupom PILI para ganhar aquele desconto extra e tira sua ideia do papel hoje de forma rápida e profissional. E agora falamos sobre o quanto o épico não é justificado sem a intimidade. Se você não tem bons personagens, a escala do seu filme não importa. Você pode estar falando de guerras mundiais, mas se você não tem um relacionamento, você não tem um personagem que você se importa, isso não significa nada. Antes de Arrival, o Denis nunca tinha feito um filme que realmente contava com efeitos visuais nessa magnitude para contar a história. Antes de Duna, ele não tinha nunca trabalhado com exércitos grandiosos e com sets que são assim, a referência para um set épico é o set de Dune. Nunca tinha feito isso antes. Porém, como que ele conseguiu construir esses mundos de uma forma que a gente quer ficar dentro deles? Através dos personagens. Isso ele já tinha feito a lição dele ao longo de toda a carreira dele. Você pega um filme como Ansandi, por exemplo, é um filme extremamente íntimo. É uma história que coloca o personagem à frente e você continua nela por conta do personagem. Você quer ver até onde essa pessoa vai e como ela vai se transformar. E ele trouxe isso para Arrival, que a Louise, né, a personagem principal,
principal, ela tá lá, é uma história sobre luto no final das contas, não é uma história sobre alienígenas entrando na Terra. Pega uma história como a de Duna, do Paul Atreides, por exemplo, é profundamente sobre identidade, sobre você se encontrar e também se perder na vida, né? Porque ele se perdeu nessa profecia dele. Então você vê que o foco não é na trama, mas sim no personagem, e por isso você se importa com a trama, você se importa com o mundo e daí por diante. Essa é uma grande lição que eu aprendi com ele. Se você não consegue fazer duas pessoas dentro de uma sala ser algo interessante, você não tá pronto para fazer algo maior. Haverá sinais. Perguntavam constantemente pro Denis por que ele demorou tanto para fazer ficção científica, como se fosse algo que ele descobriu só depois de ficar mais velho. Mas na verdade, quando ele era mais novo, ele já fazia storyboards de Duna, por exemplo. 2001, Uma Odisseia no Espaço era o filme favorito dele. Ele constantemente lia quadrinhos de ficção científica e fantasia. E aí vem mais um tema desse vídeo que eu acho que é essa questão da preparação. Você vê esse desejo latente que ele sempre teve de fazer esses universos de ficção científica, mas ele sentia que ele não tinha a história certa, que ele não estava pronto. De novo, imagina você fazer um filme igual Duna, que já foi famosamente, né, conhecidamente, foi o fracasso de muitos diretores já. É um dos projetos mais desafiadores para qualquer diretor por conta desse escopo que a gente estava conversando. O mundo é tão grande que você não consegue equilibrar o mundo com o personagem. Isso faz com que seja um projeto extremamente desafiador. Porém, desde criança ele sempre quis fazer isso, mas ele esperou a hora certa. E aí ele encarou o drama, o thriller que ele fez antes como esse campo de treinamento para ele chegar aonde ele chegou. E se você tá curtindo esse tipo de análise, não esqueça de se inscrever no canal e comentem quais diretores vocês querem que eu analise nos próximos episódios. E agora a gente tá chegando no topo da lista. Eventualmente, a sua obsessão vai te encontrar. O Denis, ele não foi atrás de Blade Runner 2049. Blade Runner 2049 veio até ele, de certa forma. E ele quase disse não. Por um acaso, o roteiro de Blade Runner 2049 acabou chegando até ele e ele encarou como se fosse um ato divino, assim, uma coisa totalmente por sorte. E por isso, o Denis vinha recusando essas franquias há muito tempo já. Mas, por acaso, ele acabou lendo o roteiro de Blade Runner 2049 e ele se conectou muito com aquele material. Inclusive eu recomendo muito pra vocês, se vocês não leram esse roteiro e dominam o inglês, é um dos melhores roteiros que eu já li na minha vida, extremamente bem escrito. Eu vou colocar um link aqui na descrição pra vocês baixarem se vocês quiserem. Logo depois de conseguir esse roteiro, claro, ele foi até o Ridley Scott pedir a bênção dele e o Ridley deu algumas dicas pra ele, mas também, embora ele tenha criado, né, o universo do Blade Runner, ele também deixou o Denis fazer o trabalho dele sem dar muitos pitacos, sem dar muitas opiniões. Na minha opinião, foi um filme extremamente bem sucedido, tem um pôster dele, inclusive, aqui atrás, esse aqui, não dá pra vocês verem. Só que teve um problema, Blade Runner 2049 foi um filme que perdeu muito dinheiro na bilheteria, e muitos esperavam que a carreira do Denis pudesse acabar ali naquele momento. Mas a carreira dele não acabou. Blade Runner 2049 acabou ganhando 2 Oscars, inclusive melhor direção de fotografia do Roger Deakins, que já tinha sido nominado 14 vezes e foi a primeira vez que ele ganhou. Então não muitas pessoas acabaram assistindo esse filme no cinema, mas ele se tornou o que chamam de cult classic, que é uma obra de arte extremamente cultuada após ela existir, né? Então culturalmente ele se tornou um fenômeno e após o lançamento do filme, muitas pessoas até hoje ainda falam do filme, assistem e gostam muito. O seu medo pode ser a sua bússola. Eu penso muito sobre uma coisa que ele falou sobre Blade Runner 2049, que é: eu sabia que quando eu fiz esse filme eu flertei com desastre. Eu me coloquei em um grande perigo. E ele escolheu correr esse risco, né? O próprio Nolan falou: você tá pisando em território sagrado, como a gente já comentou, e a resposta dele foi a seguinte: o milagre pra mim sobre Blade Runner 2049 é esse. Eu ainda tô fazendo o filme e você ainda tá falando comigo. Então, isso foi dentro de uma entrevista 1-a-1 entre ele e o Nolan. E aí, quando ele trouxe isso à tona, realmente foi um momento engraçado de leveza ali, porque tinha tudo pra dar errado na carreira do Denis, pelo tanto dinheiro que ele perdeu, porém, ele ainda estava lá conversando com o Nolan. Então, é sobre uma pessoa que entendia a matemática, entendia o risco e decidiu correr esse risco. O aprendizado para mim é que aquele projeto que te aterroriza, se você tá entrando com racionalidade, na minha opinião, é um risco que você tem que correr se você quer chegar lá um dia. Número 2. Essa aqui me pegou bastante. Paciência é uma habilidade artística. Pensa no menino que queria fazer Dune, queria dirigir Dune, e pensa na quantidade de anos que ele esperou e projetos que ele construiu para chegar lá. Ter paciência num mundo em que a gente tem redes sociais, a gente se compara com todo mundo, a gente vê pessoas chegando onde a gente queria chegar, é uma habilidade que qualquer pessoa criativa deveria ter. Porque na nossa indústria, na nossa carreira, a gente vê pessoas que conseguem muito sucesso em muito pouco tempo.
ou pelo menos a gente acha, porque a gente não consegue ver o trabalho que tá por trás daquilo. E aqui entra pra mim um grande perigo das redes sociais, que a gente só vê os highlights das vidas das pessoas e a gente não vê quanto essas pessoas tiveram que esperar pra chegar lá ou o que aconteceu na vida dessas pessoas pra aquilo finalmente acontecer. Então, esperar acaba sendo uma habilidade muito importante pra qualquer um que quer ser bem-sucedido nesse meio. E agora para número 1. A sua infância é um momento na sua vida em que você vai construir a sua visão e perspectiva única. Presta atenção. Como a gente já mencionou um pouquinho lá no começo, o Denis cresceu olhando para uma igreja, uma usina nuclear, caçando às 3 horas da manhã, patos ali com o pai. Então, você começa a ter essas imagens, a ter essas influências quando você é muito novo. Pessoalmente, eu quero falar nos meus filmes sobre a intersecção e o relacionamento entre natureza e tecnologia. E eu cresci aonde? No Brasil, que é um país onde eu passava muito tempo na natureza e também muito tempo numa lan house. Por isso, você consegue começar a construir, se você ainda não sabe, qual que é a temática da sua carreira, quais os assuntos que você vai falar a respeito, se você olhar para trás e ver como você cresceu. Então você realmente não escolhe qual tema você vai falar a respeito, qual que é a sua perspectiva, você descobre a sua perspectiva através de uma investigação de quem você é, do seu passado e das suas influências. É lá que a sua história é única, a sua perspectiva única vive. E chega lá, é um trabalho que você tem que fazer.